Olá, meus amigos, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. E hoje eu vou aqui passar um pouco do meu conhecimento sobre o tema médiuns fascinados, né? Essa palavra de fascinação, ela foi usada por Allan Kardec no livro dos médiuns, falando de três tipos de obsessão. A obsessão comum, a fascinação e a subjugação. Allan Kardec, na época da codificação, ele fez um trabalho maravilhoso, um trabalho incrível. Se você olhar o contexto, ele como inaugurador da filosofia espírita, o que ele fez foi gigante demais. Mas por mais que tenha sido gigante, ele não poderia contemplar todo tipo de nuance, saber tudo e dizer tudo. Não poderia. E isso não torna ele menor, não é? Então, existem coisas da mediunidade que não poderiam ser dito na época. Problemas de obsessões mais complexas que não poderiam ser mencionados na época. Mas ele falou da mediunidade da fascinação. O que é uma pessoa fascinada? Uma pessoa fascinada é uma pessoa empolgada com uma coisa, é um médium possuidor de ideias ilusórias, que não é verdade aquilo ali. São ideias ilusórias. Allan Kardec vai dizer, na Gênesis, se eu não me engano, no capítulo Caráter Geral da Revelação Espírita. Se eu não me falha a memória, são 62 itens. Se não for, me perdoem o erro. Está me vindo aqui só que ele faz um exame sobre o caráter geral da revelação espírita. E ele começa dizendo mais ou menos, uma revelação tem que revelar uma verdade. Se não é uma verdade, não é uma revelação. Você está criando uma ilusão. Muito bem. Então, uma fascinação é uma distorção da realidade. Isso faz com que o médium acredite em coisas que não existem. Se o médium está acreditando em coisas que não existem, esse médium ele está sendo manipulado pelas trevas. Só que as trevas não manipulam por manipular. Eles querem gerar problemas. Os espíritos trevosos que manipulam o médium, o objetivo dele é... Qual é o objetivo dos espíritos trevosos? Não é apenas fazer mal ao médium em si, mas gerar coisas equivocadas para as pessoas, já que o médium é a ponte de comunicação. Então, imagine um tipo de fascinação que não gera problema para ninguém. Pelo contrário, está gerando benefícios para as pessoas. Porque as pessoas estão se reformando, as pessoas estão amando, as pessoas estão perdoando. Imagine uma fascinação diferente, que está estimulando as pessoas a deixarem os vícios. Muitas pessoas deixaram de beber, de fumar. Começaram a respeitar suas companheiras, seus companheiros. Se conectaram mais com Deus, através do médium fascinado. Que tipo de fascinação é essa? Que tipo de fascinação é essa? Que está levando as pessoas a se modificarem, a se espiritualizarem. As pessoas estudam o espiritismo, elas leem aquilo ali. Por mais cultura e inteligência que as pessoas tenham, existe uma coisa que pesa muito nisso. Além do conhecimento de outras ciências, porque se você é uma pessoa que tem um conhecimento básico de história, você sabe o que é uma idade, uma pré-história, dividida no paleolítico, no neolítico, falam do mesolítico. Você tem o surgimento da escrita, aí você tem aí as civilizações antigas, a China, a Índia e o Egito, a Mesopotâmia, o Egito, Grécia, Roma. Roma, a última civilização da Idade Antiga, e começa a Idade Média, dividida em dois períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Aí você tem a Idade Moderna, aí você estuda uma biologia, você estuda uma
as substâncias, o que é uma proteína, o que é uma enzima, um ácido nucleico. Aí você estuda a citologia, o que é uma célula, as 3 partes básicas de uma célula, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Aí você estuda o conjunto de células que dá o tecido. Aí você estuda as funções vitais, respiração, nutrição. Depois você estuda a embriologia. Depois você estuda uma genética de Mendel. Aí você estuda depois taxonomia na biologia, evolução e ecologia. Você estuda uma matemática, as funções. Depois você estuda logaritmo, matrizes. Aí você estuda análise combinatória. Aí você vai estudar uma física, cinemática, mecânica. Aí você depois estuda geografia. Conhece o Brasil na parte geográfica, biogeográfica. Você estuda a característica econômica de cada região. Você estuda a história do Brasil, os 3 períodos, colônia, império e república. E os 3 ciclos econômicos, do pau-brasil depois da mineração do café, a escravatura no Brasil, a relação econômica com isso. Aí você estuda depois a literatura brasileira, o arcadismo, simbolismo, romantismo e por aí vai. Quando você tem um pouquinho de conhecimento, quando você olha para a codificação, você entende melhor. Mas além disso que eu citei, tem a evolução da sua alma. A evolução da sua alma faz com que você olhe para um texto e você descubra coisas que estão por trás daquilo ali. Que você, por mais que tenha informação acumulada, você não consegue ver. Então, eu noto que as pessoas, elas têm uma dificuldade de admitir que pode reencarnar espíritos mais evoluídos do que a pessoa. As pessoas têm uma dificuldade imensa de admitir isso. Que podem reencarnar espíritos mais evoluídos. E as pessoas se esquecem que nós tivemos aqui em pleno século XX, Chico Xavier, tivemos o Sai Baba. Quando o Sai Baba dizia, eu sou luz. O Sai Baba materializava objetos. O próprio Divaldo Franco teve com ele a dizer, eu sou luz, eu vim porque vocês chamaram. Ninguém chama Sai Baba de vaidoso porque ele dizia que é luz. Aí Chico Xavier, Francisco de Assis reencarnado, com uma mediunidade incrível, um espírito muito elevado, mas com aquele estilo dele humilde, não é? E aí você acha que todo líder espiritual tem que ser igual ao Chico Xavier. O Sai Baba não era, ele dizia que era luz. Então o Sai Baba era vaidoso, era prepotente, era arrogante, quando ele dizia que é luz. E o problema de Sai Baba não foi as coisas que ele, os objetos que ele materializava, não. Isso eram efeitos físicos. Isso necessariamente não denota evolução de alma. A energia que ele emanava, a obra social do Sai Baba é gigantesca. Só por isso faria dele Prêmio Nobel da Paz, pelas obras que eles fizeram. Porque o Prêmio Nobel tem muita politicagem por trás. Pela obra de Sai Baba é notável, é incrível. Água potável, universidades, hospitais. Elevou a frequência daquele grupo lá, o grande acharã que ele tinha. Muitas almas iam lá. E Sai Baba dizia, eu sou a luz, eu venho o amor, eu represento, eu sou um avatar que vim trazer o amor. Não pode dizer que é avatar, porque isso é vaidade. É vaidade na cultura medíocre de alguns espíritas, de alguns umbandistas e outros espiritualistas do Ocidente, que têm uma visão muito acanhada. Se o espírito disser que veio com a missão, ele é condenado aqui. Parece que o pessoal aqui só tem tico e teco de memória. Tem que ser igual a Chico Xavier e sempre falar que é trevoso. Não é assim. Existem padrões de espiritualidade que fogem a esse comportamento que o Chico tinha. Pode ter espiritualidade maior que a do Chico, diferente do jeito dele. Porque isso conta o que o espírito reencarnou em muitos mundos. Então, eu não consigo receber Jesus. Eu, Luciano da Costa, nunca recebi uma comunicação do mestre. E se recebi, não sei identificar. Mas eu vou achar que nenhum médium pode? Eu vou julgar os médios pela minha régua. Eu já começo com orgulho, com a prepotência. Então por que um médium não pode? Por que não pode reencarnar um médium? Então, se um médium reencarna e tem uma missão,
e ele é um espírito superior a mim, eu vou observar a comunicação dos espíritos que vai dar. Eu vou observar o conteúdo das comunicações. Qual seria o objetivo de um médium fascinado? Qual seria o objetivo de um médium fascinado e está falando tanto do ódio e da inveja que as pessoas têm das redes sociais e que ficam brigando uma com a outra? Aí nós estaríamos caindo naquela questão de Jesus. Quando Jesus curou alguém, disse, ele cura as pessoas pelo poder do mal. Jesus disse, não, eu não curo ninguém pelo poder do mal. É incrível como vocês não conseguem, algumas pessoas não conseguem entender. Quer dizer que com Jesus pode. Porque você já está vendo Jesus como Jesus. Mas na época Jesus não era Jesus. Jesus era um desconhecido. E esse argumento foi colocado para ele também. Ó, você não pode curar, não. Você cura em nome do mal. Jesus disse, não, eu não curo em nome do mal. Porque se eu curar em nome do mal, eu estaria sendo contra meu próprio reino. O mal estaria sendo contra o mal. Eu não, eu curo em nome de Deus. Eu expulso os demônios em nome de Deus. Então como é que um médium fascinado está levando tantas pessoas à reforma íntima? Quer dizer, as trevas, que nós pressupomos tão inteligentes e argutas e despertas, está dando um tiro no pé. Porque vamos fascinar esse médium aqui, vamos dizer que ele recebe Jesus. Vamos dizer que ele recebe Gandhi, que ele recebe Maria de Nazaré. Vamos lá. Beleza. Aí o povo começa a acreditar e começa a perdoar. A espiritualidade faz assim, peraí, tá dando errado. O que foi, Beelzebul? Ó, chama Satanás e demônio aí. O negócio lá deu errado, porra. A gente tá fazendo um negócio e o galera tá acreditando. Não é, mas estão tudo mudando a vida. Estão tudo perdoando. Pô, saiu pela culatra. Saiu pela culatra o tiro. O médium que é mentiroso, e o médium mentiroso, esse médium que é fascinado, ele toca em pontos cruciais. Para que espírito precisa de alimento? Por que vocês acham que todo o universo está dentro da codificação? Os evangélicos dizem que todo o universo está dentro da Bíblia. Quando nós espíritas dizemos, ó, o universo não está dentro da Bíblia, não tem coisa além disso. Onde é que nós estamos atacando a Bíblia? Nós estamos atacando a Bíblia, estamos apenas dizendo que tem mais coisas, que não se pode rotular tudo ali. Então, mesma coisa é, quando eu digo, ó, tem coisa que vai além da codificação, e que a gente tem que estar sempre aberto para analisar. Não, mas eu sou o guardião. Teve tantos guardiões nos concílios. Lembra dos concílios? Lá atrás? Alguns de vocês queimaram gente, viu? Queimaram pessoas em nome dessa... Eu vou zelar por isso. Eu sou o paladino de Allan Kardec. Perseguiu Allan Kardec em outra encarnação. E agora está perseguindo ele sem saber. Aí, eu sou o paladino da moral. Eu estou ali. Eu estou zelando. Eu sou o zelota. Eu vou zelar por aquilo ali. Aí eu pergunto a vocês. Estão repetindo o mesmo comportamento. O mesmo comportamento está sendo repetido e vocês não estão enxergando, porque o orgulho é muito alto, a inveja é muito alta. Se eu não posso incorporar uma entidade, ninguém pode. Ninguém pode incorporar. Será mesmo? Então Deus não manda mais os representantes. E como reconhecer esse representante? Observe os frutos que estão sendo gerados disso. Olhe os frutos, olhe os depoimentos. Me lembrei agora de João Batista. Depois que ele está preso, ele manda chamar Jesus, Jesus vai até ele. Me diga, é você mesmo o Messias? E ele diz, as pessoas estão sendo curadas, o evangelho está sendo anunciado, as pessoas estão melhorando. Ou seja, tire suas conclusões. Até João Batista desconfiou na época. João Batista, que na época daquele fenômeno lá, ele viu um fenômeno com ele, com o enviado. Então, o conceito de fascinação de vocês é muito pobre. Tem que evoluir mais. Tem que estudar bem mais. E tem que sentir bem mais. Qual é o problema?
É o que está sendo, o médium receber vários espíritos? O que é que importa? É o médium receber vários espíritos ou não receber? Ou aquilo que está sendo gerado pelo que está sendo dito? Nenhum médium fascinado vai trazer um conteúdo aprofundando o comportamento da criatura humana, identificando o orgulho, a arrogância e a prepotência. Toda fascinação das trevas vai levar ao conflito, ao ódio, ao desentendimento. Se não tem ódio, não tem desentendimento, não tem fascinação. Qual o sentido das trevas fascinarem o médium? E essa fascinação está resultando em milhões de almas passando a perdoar e amar. Qual é o sentido disso? Você está tão cego que não enxerga. Porque a inveja e o orgulho vibram muito forte no seu espírito. E sua cultura espiritualista é pífia, é medíocre. O seu magnetismo é fraco, não tem força. Não tem força. A palavra humildade no sentido profundo não existe no seu coração. Você não sabe o que é humildade. Está longe de saber. Humildade não é falar manso. Humildade é reconhecer que há espíritos superiores a você. Isso é muito natural, isso não ofende. Se você se sente ofendido, o problema é seu, não é do missionário. Fascinar um médium. O médium está fascinado. Aquele médium é fascinado. Porque ele não pode receber Jesus. Não. O médium é fascinado porque ele não pode receber vários espíritos. O que é que você entende sobre planejamento espiritual que vem do alto? Você conhece todos os planejamentos? Você conhece a tecnologia do mundo astral? O que é que ela pode gerar num missionário? O que é que pode ser feito? Ou você também tem conhecimento da biologia profunda sobre o que os espíritos de Sirius B podem fazer com o corpo físico para ocasionar uma mediunidade superlativa, para justamente ajudar espíritos orgulhosos e prepotentes que estão na sua última encarnação na Terra? O que é que você domina dessa ciência? Ou você acha que domina também essa ciência? Acha que domina tudo. Então tudo tem que ser feito conforme o seu ponto de vista. Aquilo que você não leu, não estudou, não pode acontecer. É impossível de acontecer. Eu não posso, eu nunca vi isso. Toda novidade é um impacto. Senão, não é novidade. Se uma coisa repete outra, não é novidade, é o mais do mesmo. Chega uma hora que a espiritualidade vai colocar um sistema, uma forma diferente, como nunca houve. Jesus foi assim. E muitas revelações em todas as áreas. Chegou uma medida na ciência diferente. Chegou um conhecimento científico diferente. Isso eu nunca vi isso, eu não sei como funciona. Com o tempo, aquilo funciona. Com o tempo, as pesquisas científicas comprovam que aquilo ali existe. O tempo vai se encarregar de dizer quem mente, quem fala a verdade. Mas antes do tempo, existe uma coisa chamada reforma íntima. O impacto que tem gerado para milhões de pessoas estão mudando a vida com esse miserável desse médium fascinado que vocês tanto perseguem por inveja. A inveja sai pelos poros. Porque não acredita que uma pessoa possa ter um dom desse. Quem sou eu para duvidar da misericórdia de Deus e do poder de Deus de enviar espíritos mais evoluídos do que eu e com características diferentes da minha? E eu não acho que qualquer espírito tem que ser igual ao estilo do Chico Xavier. A minha cabeça já entende que pode ser diferente. No próprio século nós tivemos um, como foi dito aqui, o Sai Baba, que não tem nada a ver com os padrões do Ocidente, mas era uma alma muito elevada.
Agora só falta você me dizer também que ele é um charlatão, que ele não fez nada, que as obras sociais dele é mentira, que as materializações dele não existem. O discurso dele é cósmico, fala do amor, a necessidade das religiões, e ele usou aqueles fenômenos para chamar atenção. Só falta você me dizer também que Sai Baba não é nada, porque Sai Baba não seguia as orientações de Kardec. Sai Baba nunca escreveu um texto para poder analisar. Vamos analisar o texto de Sai Baba. Vamos lá, analisar o texto dele. A cegueira é muito grande. Quer dizer que o espírito, a única forma de detectar se um espírito evoluído é só pelo texto. Se tem coerência com um texto com o outro. Compara o texto. Porque Kardec assim comparou. Vocês parecem garotos que escutam um cantor, acham a música muito bonita e ficam imitando o cantor. Vocês não criam músicas diferentes. Vocês não inventam outras músicas. É a mesma música. E muito diferente daquela original. A imitação é muito fraca. A postura para imitar a música inicial é fraca, é tão pobre. Aprenda o que é uma verdadeira fascinação. Toda fascinação das trevas tem como objetivo gerar efeitos catastróficos e não efeitos de mudança. Então milhões de pessoas também são imbecis. É esse povo que está dando depoimento nas comunicações do médio fascinado. É tudo ignorante que não estudou. Nunca ninguém estudou nada. Esse povo nunca leu nada, porque só foi fabricado as obras para vocês lerem. Somente vocês leem essas obras e somente vocês têm uma interpretação correta. Está lá atrás. É a doença do egoísmo. Vamos fazer um concílio aqui. Não, vamos criar um Index Librorum Prohibitorum. Agora eu não posso mais criar o Index, então eu vou criar os guardiões de Allan Kardec. E que não aceita nenhum espírito. E o espírito, para vir, tem que ser corcunda, feio. Ele não pode, o espírito para vir, ele não pode ter uma aparência bonita, agradável, ser forte. Ele tem que ser magro, feio, ter suvaqueira, ter hemorroida, ter cabelo sujo. E ele não pode vir em nenhuma cidade, ele tem que vir no Nordeste, ou no Sudeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste, ou fora do Brasil. De repente ele tem que ser americano, norte-americano, europeu, francês, alemão. Ele não pode ser brasileiro, porque a maior parte dos... Se Kardec voltasse, a maior parte dos espíritas estão na França ainda, não estão no Brasil. Peraí, estão no Brasil. Eu me lembro que numa das cartas de Paulo, ele escreve para uma igreja que ele fundou, que ficava numa área portuária. Era a região mais desequilibrada devido ao nível de prostituição. Aí ele escreve: onde abunda o pecado, a graça aumenta. Qual é hoje um dos estados do Brasil onde existe mais corrupção? Teve campeões de corrupção, preso e solto. Né? É um estado muito, muito com a fama. Quando diz assim, tal pessoa daquele estado, fulano é daquele estado, lá é brincadeira não. Pois é lá que será enviado à luz. Mas não pode. Ele não pode voltar. Apesar de em obras póstumas fala-se da volta dele. Fala-se da volta dele. Muito bem. Ele pode voltar ou não pode? Se ele pode voltar, bem, ele não é perfeito. Foi anunciado que ele voltaria. Ele pode voltar no Brasil? Pode. Ele pode reencarnar no meu estado, Pernambuco? Pode. Ele pode reencarnar no Rio de Janeiro? Pode. Ele pode reencarnar em São Paulo? Pode. Ele pode reencarnar em Minas Gerais? Pode. Tudo é possível. Uma vez reencarnado, como é que ele vai se comportar? Vai ser sisudo, fechado? Como é que ele vai se comportar? Se Allan Kardec reencarnasse e viesse com mediunidade, ele teria como receber Jesus?
Porque essa tese de que Jesus vai explodir o corpo da pessoa, essa tese, ela está chamando Jesus de imbecil. Rapaz, tu é tão evoluído, tão de luz, que tu não controla nem teu poder. Olha, eu sou tão poderoso, mas tão poderoso que nem meu poder eu controlo. É chamando o mestre de imbecil, que não sabe adaptar a energia dele. Não é? Então, se ele pode reencarnar, ele pode fazer um planejamento, os bons espíritos podem fazer um planejamento para que ele receba vários espíritos. O problema não está aí. O problema estaria se um médium fascinado dissesse que está recebendo vários espíritos e não tivesse doutrina, não tivesse luz do que fala. Nas recomendações dele seriam recomendações tortas, estranhas, com um nível moral confuso, mas não tem nada confuso. Nada confuso. É muito claro. Quanto à exortação, eu prefiro um espírito que me exorte para que eu acorde. Uma vez eu escutei uma exortação de alguém que disse que o meu anjo de guarda disse isso, eu acatei tudo e disse, concordo com tudo e vou mudar. E mudei muito. Eu não tenho medo da exortação. Eu não tenho medo da exortação, eu gosto. Porque vai me fazer bem, porque eu quero evoluir. Eu quero progredir. Então, está chegando a hora de fazer reflexões, gravar vídeos e produzir argumentos com falácias é uma coisa. Mas confrontar essas opiniões com opinião racional é outra. Cada um fala o que quer, mas depois será responsabilizado. Você pode estar indo contra o missionário. E aí? E aí? E qual é o problema de um espírito ser missionário? Qual é o problema? Onde está a dor? Onde está o incômodo que incomoda tanto a alma de vocês? De saber que um espírito é superior a vocês? Por que essa dor, essa agonia? Por que esse aperreio de um espírito? Quer dizer que lá do outro lado pode vir um Saibaba. Daqui não pode Allan Kardec reencarnar como médium e passar as comunicações. Vamos examinar os efeitos das comunicações. Mas vocês já começam dizendo que não pode? Ué, não é que não possa. É porque o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está fazendo? Não porque a pessoa está dizendo que recebe e que está exortando. Exortar pode. O médium receber várias entidades de luz também pode. É possível. Isso não tem nada de errado. Agora, se o médium diz que recebe várias entidades de luz, inclusive Jesus, Maria e etc., e está passando uma doutrina que não bate com isso, aí que estaria o erro. Mas vocês não tocam no que a doutrina é passada. Vocês não examinam os frutos. Vocês vão no ponto que vocês não aceitam. Vocês não examinam os frutos. Esse é o problema. Quem é inteligente, que tem um pouquinho de inteligência, percebe. Analise os frutos. Esqueça as comunicações. Se vem de Satanás ou de Deus. Analise a mensagem. A psicologia da mensagem. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Nos libertar das obsessões, dos vícios, da briga, do ódio. Ah, mas ele está usando exortação. E que tem? Qual é o problema? O pai, quando ama o filho, exorta para poder tirar ele da ilusão. Qual é o problema? A forma como está sendo feita. E só tem forma de exortação, não tem consolação, não tem esclarecimento? Não está havendo isso? A inveja é que está comandando esses argumentos, porque eles não têm sentido. Eles caem por terra. Pessoas mais experientes que vocês, que lê mais, que já leu mais, que tem muito mais experiência de vida, muito mais expansão de consciência e muito mais conhecimento do espiritismo, que já leu aquilo ali, já estudou aquilo ali. Pode errar, pode. Isso não quer dizer nada, quer dizer alguma coisa. Tudo quer dizer alguma coisa.
é para apresentar argumentos. Não é para gravar vídeo falando besteira. Eu estou apresentando argumentos. O argumento carro-chefe é: que fascinação é essa que está gerando mudança nas pessoas? Então as trevas fizeram um plano que deu errado. É possível sim espíritos reencarnarem, mais evoluídos do que eu e do que você. É possível que Allan Kardec tenha reencarnado no Rio de Janeiro. E é possível que aquelas entidades ali... Agora, dizer que um médium está inventando isso da cabeça dele. E onde estão os outros irmãos? Aonde estão os outros irmãos que têm décadas de experiência em casa espírita? Que têm décadas de experiência numa casa espírita? Que são pessoas imperfeitas, sim, mas que trabalharam em mesa mediúnica por décadas, 30, 40 anos, que já leu muita coisa. Ainda assim pode se enganar? Pode, claro que pode. Tudo é possível. Mas uma pessoa se engana, e milhares estão enganados também? E que fascinação é essa que as pessoas estão mudando o seu comportamento para a luz? Bendita fascinação, ser orgulhoso e cego. O argumento é tão burro que não percebe o óbvio. É muito ignorante, travestido em críticas. Vá se reformar, joga essa inveja fora e olhe mais amplo, que você não está enxergando o que está acontecendo. É planejamento do Mestre Jesus, das entidades encarnarem nele e darem as comunicações, sim. Se é tudo mentira, eu prefiro essa mentira, porque essa mentira me reformou, está me reformando. Eu prefiro uma mentira, uma fascinação, um médium fascinado que promove a reforma íntima no meu coração, do que um paladino defensor de Allan Kardec de merda que não faz ninguém se reformar.